Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos, a pedidos do pessoal de áudio, mostrar um equipamento muito bacana e muito interessante aqui. Já tem algum tempo o pessoal pediu para mostrar equipamentos de áudio profissional, mostrar alguma coisa mais interessante nesse segmento. E esse daqui é o Phoenix Pro PTM222B. Basicamente é um sistema monitor intra-auricular sem fio. O HF trabalha em mono, mas com duas saídas de loop. O que é perfeito para pessoal de música, músicos, técnicos de som e quem precisa de alta qualidade no monitoramento do áudio ao vivo. Então a gente vai mostrar aqui como funciona e fazer alguns testes muito interessantes com eles, tá? Vamos fazer primeiro um unboxing para conhecer aqui as principais funções e ver o que ele vem, o que ele acompanha e ver por que ele é muito bacana e tem desbancado marcas de bastante relevância no mercado internacional. O pessoal profissional gostando muito desse tipo aqui de equipamento da Phoenix Pro. Ok, pessoal? Vamos então abrir, fazer um unboxing dele. Ele vem nessa caixa aqui, que é uma espécie de uma maletinha, né? Uma maleta. Vamos ver o que acompanha. Então a gente já sabe que aqui certamente vai vir um transmissor, os receptores e os acessórios, né? Vamos dar uma olhada. Vem aqui bem embaladinho. Muito bem. Acompanha um manual. O manual aqui, olha, interessante. Ele, como é um produto BR, quer dizer, é um produto que está disponível no Brasil, a gente consegue adquirir aqui direto no AliExpress. Vou deixar até o link aqui embaixo, sem custos de importação, ok? Vem aqui um cupom aqui de 5 alguma coisa, 5, é para enviar uma avaliação e receber um reembolso aqui via PayPal. Acho que são $5, ok? Precisa verificar. Vem aqui o manual tem inglês, mas com muitas ilustrações e parece simples. Bom, então aqui nós temos basicamente um cabo. Esse é um cabo extensor para antena, um outro cabo extensor de antena, os fones, os auriculares, né? São dois fones, porque vão vir dois conjuntos receptores. Aqui a unidade transmissora. Aqui é a unidade transmissora. A gente consegue ver que são dois displays, porque é uma unidade dupla. Isso significa que eu consigo entrar com duas mixagens diferentes da minha mesa de som e transmitir independente os canais, as duas mixagens, ok? E aqui a parte de trás, onde eu tenho as entradas, as saídas, a alimentação e as antenas, além de alguns outros recursos aqui adicionais que a gente já vai comentar. É uma unidade que ocupa o espaço de uma unidade de REC, um U, então ela é super simples, inclusive ela vem com os adaptadores aqui para fixar em REC, caso você queira botar no REC, obviamente, né? Além disso, vem as antenas, duas antenas, uma para cada transmissor, e a fonte de alimentação para o transmissor, as aletinhas, duas aletas para fixação do transmissor em REC e dois receptores body pack, que são aquelas unidades que o artista fica preso com clipe, né? Com clipe você prender atrás, com ajuste independente de volume e o display. O pareamento desses body packs aqui é muito interessante porque é um pareamento por infravermelho, então é super simples parear o receptor com a unidade transmissora. Além disso, ele acompanha aqui o kit com 4 pilhas, ó. Vem com as pilhas para você alimentar os body packs, porque eles usam duas pilhas AA alcalinas. Bom, pessoal, em termos de especificação, esse modelo aqui vai trabalhar na faixa de 530 a 580 MHz. O nível de saída dele é 10 dBm. Ele tem um alcance aí em torno de 50 metros, o que é suficiente para trabalhar em praticamente qualquer tipo de palco ou em estúdio, ou mesmo em ambientes tipo palcos de teatro, igrejas e tudo mais. Resposta em frequência de 50 Hz a 16 kHz, bastante razoável. Distorção harmônica menor que 1%. Isso do sistema, ok? O transmissor trabalha com um áudio de mais 6 dBV, um ajuste de ganho de 40 dB, a impedância de entrada é 6.8 kΩ e a alimentação entre 12 e 18 volts com 350 mA, mas ele acompanha a fontezinha, ok? Já o body pack
que é esse dispositivo aqui, que é utilizado pelo cantor ou pelo músico, ou pelo técnico de som, né? Ele tem uma saída de áudio de 80 mW, sensibilidade 90 dBm e trabalha com 2 pilhas alcalinas. A pilha, segundo ele, tem um tempo de funcionamento maior que 6 horas. Ele tem vários grupos de frequência. O PMT-22, por exemplo, ele tem o canal A e o canal B. O canal A, por exemplo, tem 5 grupos com 10 canais cada um, portanto 50 frequências ali. Cada grupo tem 10 canais. E o canal B, ele tem outros 5 grupos e mais 10 frequências. Portanto, a chance de você ter problemas de interferência é pequena, porque você tem um range muito grande de canais e grupos que você pode colocar. Já que ele vem com 2 unidades desse tipo aqui, de body pack, mas você pode adquirir separadamente vários desses aqui e o transmissor vai funcionar. Claro, são 2 mixagens, cada grupo você vai apontar para quem você quer que utilize. Você pode ter vários receptores desse aqui, por exemplo, um para cada integrante da banda, ou para o técnico de som e tudo mais, sem problemas, que o transmissor vai jogar a mixagem A para um determinado grupo que você colocar e a mixagem B para o outro, ou até o mix das duas, já que você pode replicar de um lado para o outro. Ok, pessoal? Bom, vamos dar uma analisada aqui primeiro no painel traseiro e ver aqui. Repare, essa parte do painel aqui e essa parte são 2 transmissores para você usar 2 mixagens, ou seja, 2 saídas da sua mesa de som. Então vamos analisar um lado que o outro é igual. A diferença é que aqui tem a alimentação, a fonte vai direto aqui. Depois você tem 2 entradas, L mono e R. Detalhe, ele faz uma transmissão em mono. Ele tem 2 entradas aqui, porque se você tiver um sinal estéreo, você pode colocar o sinal left right aqui e ele vai mixar internamente os 2 e jogar em mono lá para o transmissor do body pack. Tá? Essa é uma possibilidade. A outra, você pode colocar um sinal aqui na direita, em right, e outro sinal aqui em left, por exemplo, voz e guitarra, alguma coisa assim, e ele vai mixar internamente os 2, jogando para um canal mono lá da transmissão, ok? Então, a entrada é dupla, podendo fazer esse tipo de jogada. Além disso, você tem a saída aqui, tanto left quanto right. Você pode jogar essa saída aqui para um outro transmissor, você pode jogar essa saída aqui para uma outra mesa de mixer, ou você pode jogar essa mesa aqui para uma outra entrada de canal, de modo que você repita o sinal. Então, isso aqui facilita muito, porque quando você não tem muitas saídas auxiliares na sua mesa de som, ele tem essas saídas aqui que possibilitam essas conexões em loop, ok? Aqui do lado tem um pad que você ajusta uma atenuação aqui de menos 12 dB. Isso pode ser muito útil, porque dependendo da entrada, você pode precisar fazer algum tipo de atenuação direta aqui, em vez de ficar mexendo no controle de volume, embora você tenha um volume central lá na frente e outro lá no body pack, mas você tem esse ajuste aqui para as entradas. Mesma coisa, como eu falei, repete do outro lado. E aqui a antena do canal B, aqui a antena do canal A. As antenas são essas aqui, ó. Essas varetinhas aqui. O interessante é o seguinte, se você conseguir botar ele na frente num local alto, a antena pode ficar aqui atrás, sem problema nenhum. Eu vou instalar ela aqui. Porém, se você colocar um rack atrás, no fundo do palco, é interessante colocar no rack as aletinhas, né? Você vai colocar as aletas aqui, uma de cada lado, e vai prender a antena aqui na frente. As antenas precisam ficar desafogadas para poder ter um alcance razoável. Você coloca ela aqui na frente. E como é que eu vou conectar lá atrás? A conexão é lá. Você vai usar o cabo de extensão que já vem com ele. São 2 cabinhos desse. Você vai colocar a antena aqui, aliás aqui, e vai colocar a outra ponta aqui atrás, fazendo uma extensão. Dos 2 lados a mesma coisa, a sua antena vai ficar aqui na frente. Ok? Vamos abrir a antena aqui para colocar, a gente já colocar ela lá atrás, porque a gente vai ligar aqui o sistema e fazer testes, ok? Então vamos lá, a antena tem como você posicionar. Já coloca a primeira antena aqui. Ok. É de 550 MHz. Quando você tem ele livre, desimpedido, numa boa altura, você não precisa botar o extensor não. Pode colocar a antena aqui mesmo, que vai funcionar bem. Tá lá as 2 anteninhas posicionadas. Ok, importante que ela esteja livre e desimpedida, né? Para poder fazer uma transmissão. Ok. Agora aqui na frente tem 2 volumes master
individuais, um para cada, é um encoderzinho bem legal, muito bem construído o produto, né? Individual. Aqui você seleciona grupo e canal que você vai trabalhar. Aqui é o botão de ligar geral. A mesma coisa repete no outro canal, sendo que aqui no meio você ainda tem o Sync 1 e Sync 2 para sincronizar o body pack. Tem um indicativo aqui do infravermelho para sincronizar cada um dos body packs que você vai utilizar, tá? Então vamos lá, eu vou conectar aqui, só mostrando aqui mais alguns detalhes, pessoal. Ele acompanha os fones, porém você pode usar fones P2 ali sem problema nenhum, tá? O seu fone, se você achar que tem um fone de qualidade superior, mas ele indica que esse é um fone de boa qualidade com bom isolamento acústico aqui para o artista, tá? Ele acompanha 2 desses aqui com algumas borrachinhas adicionais aqui para conforme a orelha do profissional. E aqui você vai conectar no body pack. No body pack nós temos a antena flexível aqui para não incomodar o artista, tá? A entrada, aqui a saída de fones, né? Liga e desliga aqui para poupar a pilha, liga, ele faz até um clique, ó, no barulho, e volume do body pack. Aqui o display vai indicar, levantando aqui. A gente vai colocar as pilhas aqui frontal, bem fácil de colocar também, ok? Ele é bem leve, não vai incomodar, um belo de um clipe aqui para fixar, geralmente nas costas, ok? Preso na calça ou no cinto, na parte de trás, onde o pessoal mais utiliza esse tipo de body pack, ok? Então vamos lá, eu vou fazer aqui as conexões, vamos mostrar fazendo o pareamento do body pack e depois nós vamos fazer alguns testes interessantes. Porque o fabricante indica que ele tem altíssima qualidade de áudio, nível de interferência muito baixo, o que em sistemas sem fio às vezes é difícil de você conseguir. Ele coloca um som puro e cristalino e com latência zero. A latência é um item muito interessante que a gente vai verificar aqui. Significa um atraso que você tem entre o som real, em tempo real, e o que a pessoa recebe lá no dispositivo do body pack sem fio. Porque não adianta o baterista deu lá uma batida na bateria, eu vou escutar um pouco daquela batida e uma batida atrasada no meu fone. Isso é terrível, né? Isso incomoda e prejudica muito o entendimento do ambiente todo, da sonorização toda. Então o ideal é que não tenha essa latência, que a latência realmente seja tendendo a zero, nenhum atraso. Ou imperceptível, um atraso imperceptível, porque bateu lá e tem que bater aqui simultaneamente no mesmo tempo. O que acontece é que alguns sistemas wireless, eles têm latência, e isso não é bom, acaba sendo ruim. Então muita gente até prefere monitor de palco, aqueles monitores, aquelas caixas imensas na frente, né, fazendo a monitoração ali para o artista, para o cantor, para o guitarrista, para o músico, seja quem for. Né? O que às vezes é muito ruim, porque além de ter muitas vezes fio, atrapalha, é grande, pode dar realimentação acústica, né? Que é a famosa microfonia, com maior facilidade. Aqui você não tem esse problema de microfonia, você está com um fone, o fone pode ficar bem oculto, te dá mobilidade, você pode andar pelo palco de um lado para o outro, ir à frente, atrás, sem perda de sinal. Então, grandes vantagens aí desse tipo de sistema. Bom, pessoal, vamos então ligar, eu já liguei ali a fonte, ali atrás, vamos ligar. Liga aqui nesse botão principal, o display aqui já liga, ele está indicando grupo 1, canal 1. Se eu pressionar aqui o botão grupo, ó, grupo 2, 3, 4, 5 e volta para o 1. E canal eu consigo de 1 até 10 e volto para o 1. Portanto são 10 canais, 5 grupos. Isso dá 50 possibilidades de frequência. No outro começa do 6 e vai até o 10. Portanto, tem mais 5 grupos e mais 10 canais do outro lado, mais 50 canais no outro transmissor, ok? Aqui, o body pack, eu já coloquei as pilhas. A pilha, como eu falei, é simples, basta levantar aqui e colocar. Você liga ele aqui diretamente. Ele já indica aqui um nível de RF, o nível de sinal. É um nível que está bem forte, porque o transmissor está aqui do lado. Eu tenho aqui o canal e o grupo. Grupo 1, canal 1, ok? E o nível da bateria, o que é importante a gente saber. Vamos fazer o sincronismo dele. Por exemplo, está em canal 1, grupo 1. Eu vou trocar aqui para canal 5 do grupo 1 para ver se ele troca aqui também. Né? Aqui está 1, 1.
O IR dele é aqui na frente e esse IR é aqui. Então eu vou apontar um para o outro e vou pressionar aqui Sync para sincronizar. Então pressionei Sync, aproximei aqui, a gente espera, ele está piscando, né? Sync. Pronto, parou de piscar e aqui mudou canal 5, ok? Então já está sincronizado. É só isso para se sincronizar, muito simples. Então se você tem 10 body packs desse aqui, você vai fazer isso 10 vezes. Uma vez feito, não precisa alterar mais, desde que você mantenha aqui o canal certo ou no grupo certo, né? Muitas vezes você faz um teste antes de começar qualquer evento, um teste para ver se aquele canal está com um áudio bem limpo, se tem alguma interferência local, senão você pode ir trocando os canais dos body packs para poder ter um canal bem limpo de qualquer tipo de interferência, ok? Então já está sincronizado. O que acontece é que lá atrás, as entradas P10, eu vou gerar um áudio e a gente vai poder ouvir o áudio aqui, ok? Bom, pessoal, o primeiro teste que eu vou fazer é com o analisador de espectro. Eu coloquei o analisador de espectro aqui para uma faixa que vai de 450 a 600 MHz e a gente vai dar uma olhada, a gente consegue ver alguns sinais aqui e bastante ruído de fundo. Eu vou ligar o transmissor agora, vou ligar aqui e vamos ver os sinais aparecendo ali. E vai reparar que ele vai limpar o espectro aqui com o sinal que ele coloca. Então vou ligar aqui, liguei, imediatamente ele plota 2 sinais ali, é um sinal de cada canal, ok? E indica quais são as frequências dele aqui em cima. A gente consegue ver ali, ó. 542, 730, 542, 733, ok? Aquelas duas frequenciazinhas ali, variando porque ele está em alto ganho aqui com alto ajuste, mas com o espectro bem limpo. Eu vou desligar aqui, ó. Vou desligar agora o transmissor aqui e a gente vê que vai voltar o ruído, ó. Desliguei, para desligar você tem que apertar 2 segundos aqui e ele desliga e volta o ruído. Vou ligar, um toque só, liguei, imediatamente ele entra os 2 sinais límpidos com o espectro bem limpo em torno das frequências próximas, ok? Um sinal bem firme de cada um dos 2 canais aqui independentes, né? Com essa distância aqui. Então tá aí o sinal do nosso transmissor PTM22. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um teste de latência, que é um teste muito interessante, quase ninguém faz e é um parâmetro muito importante para a gente verificar. Nós vamos jogar um sinal de 1 kHz na entrada do transmissor. Eu vou monitorar a saída do transmissor e eu vou medir o atraso de sinal entre a transmissão e a recepção. Isso é fundamental. Sabe-se aí pelos manuais de boas práticas que uma latência menor que 10 milissegundos é o ideal. Menor que 10 milissegundos. Qualquer latência na faixa de 1 milissegundo é considerada excelente, portanto imperceptível para o ouvido humano nessa faixa aí de 1 a 5 milissegundos. Abaixo de 10 milissegundos é aceitável, ok? Nós vamos medir essa daqui que o fabricante indica de que ele não tem latência ou tem latência imperceptível. Vamos ver se ela está realmente abaixo de 1 milissegundo para checar isso. Ok? Então o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu gerador de sinal, esse gerador aqui, ele vai gerar uma frequência de 1 kHz, 4 volts pico a pico, e a saída do canal 1 tá tanto para o transmissor quanto para o osciloscópio no canal 1. Tá? Eu vou monitorar esse mesmo sinal, ele vai estar no canal 1 do osciloscópio e esse aqui vai para o transmissor. A saída do receptor, do body pack, nós vamos ligar diretamente no outro canal do osciloscópio, de modo a medir a diferença entre os 2 sinais. Ok? Bom, eu vou ligar aqui o sinal direto, sem estar em single trigger, só para a gente ver a transmissão e recepção. Liguei. Esse canal aqui de cima é a transmissão. Tá? Transmissão, sinal transmitido e aqui o sinal recebido. Repare que se eu diminuir aqui o volume, ó, olha o que acontece lá no sinal recebido. Ó, eu posso diminuir ou aumentar. Diminuir e aumentar. O meu ganho aqui direto. Tá? Eu não vou medir aqui, eu vou fazer um single trigger para a gente medir com precisão a diferença entre os sinais. Ok? No tempo. Então vamos lá. Eu vou desligar aqui. Desligar. Vou colocar em single trigger. Está em single trigger. Vamos lá. Eu vou ligar. Quando eu ligar, ele vai disparar aqui o single trigger e a gente vai ver os 2 sinais. O de entrada e o de saída, o que vem do receptor. 3, 2, 1, liguei. Ok, a gente vê aqui
o início, a transmissão pegando amplitude e chegando na amplitude original, o que é interessante, né? Tá? É normal esse ganho aqui de amplitude. E nós vamos medir agora aqui com os cursores essa diferença. Tá? Eu vou primeiramente posicionar ele mais para cá. Vamos abrir um pouquinho. Isso. Vamos botar os cursores e vamos posicionar os cursores de forma a medir esses tempos. Eu vou escolher qualquer um desses picos aqui. Por exemplo, vamos escolher esse aqui, ó. Logo depois que ele já atinge um sinal mais preciso. Aqui seria mais ou menos o meio desse ponto e aqui o meio desse. Mais ou menos aqui, né? Isso. Ok, eu posso até abrir um pouquinho mais, ó, para a gente ter maior precisão. Vamos tentar posicionar ele melhor. Bem no meio aqui e bem no meio aqui. Isso. Ok. Eu estou no meio dessa onda e no meio dessa outra onda aqui também. Isso deu, tá aqui a diferença, 130 microsegundos. 130 microsegundos, pessoal, é totalmente imperceptível. Abaixo de 1 milissegundo, ninguém percebe a diferença. Tá? Sendo que abaixo de 10 já é muito difícil de você ver uma diferença. Portanto, ele é excelente. Latência tende a zero. 130 microsegundos para um sinal de áudio não é nada. Eu estou colocando 1 kHz, que é uma frequência bem central aqui para os testes que normalmente se faz com áudio. Tá? A gente pode até tentar com outras frequências, mas a latência vai ser similar. Ok, pessoal? Muito bom, aprovado o teste de latência do Phoenix Pro PTM22. Bom, pessoal, algumas informações importantes, algumas características importantes desse sistema aqui, que vale a pena destacar. O design dele com frequência UHF, que você pode ajustar, evita as interferências típicas que podem mais acontecer com frequências em VHF, por exemplo. Sincronização em infravermelho muito rápida, com um toque só, sem complicações, bem fácil. A unidade base que você tem transmissora pode adicionar quantos receptores de bodypack você precisar. Os bodypacks são leves, robustos. Ele é montável em rack, com os suportes que já vem no pacote. E o alcance de 50 metros, trabalhando aqui no Brasil nas frequências entre 530 e 554 MHz, com 100 frequências disponíveis, né? Aquela combinação de grupos e canais. Alguns exemplos de conexão. Voz e instrumento. Você pode conectar o canal de voz, por exemplo, na entrada L e um canal de instrumento, como por exemplo uma guitarra, na entrada R. O sistema vai combinar esses sinais e vai transmitir o áudio somado aos fones. 2 microfones. Se você precisar monitorar 2 microfones, por exemplo, para um vocalista principal e para um back vocal ou back vocals, você pode conectar os dois e escutar os dois mixados num canal mono. E a entrada estéreo que pode ser convertida para mono. Se você tiver usado uma fonte de áudio estéreo, por exemplo, uma mesa de som que envia um áudio estéreo com canais separados, esse transmissor vai combinar os dois canais em mono e que pode ser útil numa situação onde o áudio estéreo não é essencial. Bom, pessoal, e com relação a principais aplicações, a gente já sabe, né? Músicos ao vivo, ideal para cantor, banda, músicos em geral. Ele vai ter um monitoramento em tempo real para poder monitorar aí a performance com clareza e sem depender de monitor de palco. Em produção teatral também, teatro, você pode usar o sistema para ajudar atores e técnicos a monitorar o áudio, indicações de palco, que é essencial em muitos espetáculos, assim, onde tem muita interação de som. E também conferência, palestras, eventos corporativos, conferência, você pode também permitir que um palestrante ou apresentador receba o feedback do áudio ou algumas instruções, né, do time técnico, já que ele tem um fone que fica bem oculto lá e fica fácil de utilizar. Uma das vantagens desse produto é que ele tem um custo muito baixo em relação aos produtos similares aí no mercado. Se você for verificar as marcas muito consagradas, cobram preços exorbitantes. Um modelo desse aqui com características de produto profissional, com preço muito mais acessível. Vale a pena dar uma comparada. Se vale a pena, eu acho que sim, que ele vai oferecer uma combinação excelente de preço-performance. É o que a gente tem buscado ultimamente, né? E com a vantagem dele estar aqui no Brasil, que é muito melhor. Uma vez comprando, você recebe ele rapidamente e sem a questão dos impostos. O ideal aí é para o time de áudio, pessoal técnico de som, músicos, que querem uma qualidade profissional aí sem gastar uma fortuna. Então, vale a pena dar uma checada aí no produto. Eu vou deixar um link aqui embaixo e os dados aí para quem estiver
interesse no Phoenix Pro PTM22 2B. Tem outras configurações, tá, pessoal? Tem configurações com mais body packs, tem até configurações com mais canais e tem configurações menores também, com menos canais. Esse daqui é, digamos assim, um nível intermediário em termos de recursos. Então, por isso ele tem uma ótima combinação custo-benefício. Lembrando de aproveitar, pessoal, que nessa fase agora de Black Friday, os preços vão estar mais interessantes ainda. Vale a pena verificar lá na página, no link que eu vou deixar direto da Phoenix Pro. Ok, pessoal? É isso aí que eu queria mostrar aí para vocês. Hoje um equipamento da parte de áudio profissional, que dificilmente a gente consegue um equipamento desse para mostrar. Esse aqui eu achei bem bacana, muito moderno, simples e com custo acessível. O que é muito importante para o pessoal aí que a gente sabe que corre atrás de ter o melhor equipamento pelo menor preço. Ok? Se gostarem aí desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.